as cortinas finalmente. Então a primeira questãozinha de hoje, galera, uma questãozinha do CBMERG 2023, concurso de domingo agora. Concurso que aconteceu este domingo, galera. Vamos com calma, bora ler a nossa questãozinha. Diz o seguinte: considere a função do primeiro grau f de x igual a 3x menos 6 e a função do segundo grau igual a g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Suponha que essas funções representem a altura em metros de dois objetos em queda livre em relação ao tempo, em segundos. Em que instante os dois objetos terão a mesma altura? E aí eu tenho aquelas 5 opçõezinhas ali bonitinhas. Antes da gente ter esse comentário, vamos anotar nossas informações aqui. Veja que ele me deu aqui uma função do primeiro grau, que está em rosinha aqui, ó, f de x igual a 3x mais 6, menos 6, e uma função do segundo grau que está em azulzinho, f de x, g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Até aí tá tranquilo, né? A questão legalzinha de função tá lá no edital, ok. Só que ele fala o seguinte: suponha que essas funções representem a altura em metros de dois objetos em queda livre em relação ao tempo em segundos. E aí ele pergunta em que instante os dois objetos terão a mesma altura. Galera, aí é que está o problema dessa questão. Eles tentaram contextualizar a questão, né? Falar um pouquinho aqui de física junto com matemática, né? E aí eles fizeram, ao meu ponto de vista, né, cometeram uma gafe que, por mim, né, sob a minha ótica, seria relevante para anular essa questão, né? Porque quando ele faz essa associação com um movimento de queda livre, a minha área específica não é física, né? Mas, pelo que eu entendo, o movimento de queda livre é um movimento que tem aceleração da gravidade. Então, quando eu falo dessa função, né, que ele cita aqui expressamente, né, ele diz aí ó, que representam a altura em função do tempo, né, quando a gente constrói o gráfico da altura em função do tempo, esse gráfico, ele jamais pode ser uma reta, né? Ele tem que ser uma parábola. Ok? Por quê? Justamente por conta da aceleração da gravidade, né? E aí, dá pra abrir na outra tela ali, Jansen, chamar já o chat aí, o Google Meet? Dá pra chamar. Então chama o grande mestre Alan, nosso grande irmão aí, professor também aqui do curso Supermódulos, nosso mestre de física. Alan, já tá na área aí. Alan, tá conseguindo me ouvir aí, Alan? Uma boa noite. Boa noite, Alan. Então é isso, Alan. Aconteceu essa questãozinha aí, né, no concurso do Corpo de Bombeiros, que foi agora nesse domingo, né? E aí ele dá aí uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau, ambos para representar um movimento de queda livre, né? O que você acha? Você que é professor de física, isso aí seria motivo para anular? O aluno pode alegar, por exemplo, que ele tentou associar isso aí com o movimento de queda livre, de repente não entendeu, não conseguiu compreender a questão, embora a gente já saiba que matematicamente dá até para a gente resolver ali, mas o que você pode dizer aí para a gente dessa questão? Então olha só, uma boa noite a todos, é muito bom estar participando dessa quarta militar com vocês. Não sei se o áudio não está muito alto aqui, mas tudo bem. Então olha só, a gente tem que observar o seguinte, que quando nós estamos falando de queda livre ou lançamento vertical, basicamente é uma aplicação do movimento uniforme e variado. E no movimento uniforme e variado, a equação, que é chamada de função horária da posição, função horária das posições, é uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então, a segunda função aí, beleza, tá ok, tá em formato de uma parábola, beleza. Mas a primeira, ele faz referência à altura, à posição, trazendo como paralelo uma função do primeiro grau. Então, o que a gente pode perceber matematicamente, se você igualar as duas funções, vai cair numa equação do segundo grau e você vai achar dois valores do tempo.
né? Porque se eu falo de função horária da posição, por ser uma função quadrática, pode ser que ele passe em um determinado ponto 2 vezes, mas fisicamente essa questão não faz muito sentido. Por que não? Repetindo, porque a primeira função, a questão fala sobre queda livre e movimento vertical em si, e faz referência à função do primeiro grau. E função do primeiro grau não é posição, e sim relação de velocidade e tempo. Então, matematicamente, seria você igualar e achar os 2 possíveis tempos a qual você fez aí, mas fisicamente está fora do contexto teórico de movimento uniforme e variado, e no caso, trazendo para a aplicação do lançamento de queda livre. É isso aí, cara. A gente entende até que a ideia foi uma ideia legal do cara tentar contextualizar e tal, né? Mas aí acabou sendo infeliz aí nessa questão da função do primeiro grau por conta disso aí, né? Não teria como. Inclusive, agora na resolução da questão eu vou mostrar o gráfico disso aqui, né? Um vai ficar uma parábola, o outro vai ficar uma reta, né? A gente vai até conseguir resolver, como ele falou, o professor Alan, matematicamente, mas realmente quando a gente para pensar um pouquinho, a gente fica confuso. Para quem domina um pouco de física ali, acaba ficando, como assim? Né? Confuso. Isso poderia ser um motivo que o aluno vai alegar na entrada do recurso para que a questão seja anulada, né? Porque é como se ele falasse assim, ó, considere que um quadrado é um círculo. Vamos falar da matemática, né? Considere que um quadrado é um círculo. Tu vai falar, como assim? Do mesmo modo, se eu for construir o gráfico aí da posição em função do tempo, como é que eu vou considerar que é uma reta? É algo assim inaceitável, né? Então agradeço a sua presença aí, grande mestre Alan. Muito obrigado, Alan, pela sua presença aí. As suas redes sociais já apareceram aí, né, Jansen? Apareceu a rede social do professor Alan aí, tá, galera? Então depois entrem lá no Instagram dele, né? Que o Alan também tem um canal no YouTube. Ele ainda tá na área não, né? Já sumiu daí. O sinal dele caiu aqui. O sinal caiu, mas não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou colocar aqui na descrição da nossa quarta militar o link do canal do Alan. Ele tem um canal lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Também, e tem o canalzinho dele lá no Instagram, a paginazinha dele lá. Então, assim que acabar aqui a QM, você corre para lá e segue o grande mestre Alan, que é professor aqui do curso Super Módulos há muitos anos. Se ele quiser voltar, pode voltar. Isso aí, Alan. Valeu. Um beijão para você. Bora, volta para nossa questão aqui, Jansen. Então é isso, galera. A pane foi essa, né? Que ele me dá uma função do primeiro grau aí para descrever o movimento de queda livre, né? Na relação aí de altura com tempo. Não rola. Se for de velocidade com tempo, até rolaria, como o professor Alan falou, né? Porque quando a gente vê aqui o movimento de queda livre, né? A gente obedece à função, essa função que o mestre Alan falou, né? Em geral, a gente usa essa equaçãozinha aqui para resolver, né? Que a posição é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Exatamente isso, esse t ao quadrado. Se é a posição em função do tempo, a posição seria o s e o t teria o tempo. Então, né? O t estaria ao quadrado, então teria que ser obrigatoriamente uma função do primeiro grau. E do segundo grau. E quando a gente descreve, quando a gente constrói o gráfico da altura em função do tempo, eu construí esse gráfico aqui, ó, um programinha que a gente tem aí, para você perceber que o gráfico aqui, ó, no caso da descida, do movimento de descida, lá a bolinha está sendo lançada lá de cima, tá vendo? E aí está descrevendo ali logo do lado direito um arco de parábola, tá vendo? Então aquilo ali é sempre uma função do segundo grau e não do primeiro grau e não uma reta. Então a gente solicita aí que a banca, né, anule essa questão. Ok? Então esse é o pedido que a gente está fazendo nos nossos grupos de WhatsApp, né? Entrando com recurso, que no caso o recurso é até hoje para que a banca anule essa questão, porque eles fizeram uma associação aí que não fica legal, ok? Mas vamos partir para a matemática da coisa, né? Vamos esquecer essa parte aí do movimento de queda livre. Seria matematicamente ele falar assim, ó, eu tenho uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau, em que momento elas são igualadas, né? Em que momento a f de x vai ser igual a g de x. Eu acho que era essa a ideia que o cara queria que você fizesse lá, né? Isto é, ele diz aí que os objetos teriam que ter a mesma altura. E se eles têm a mesma altura, a altura é a mesma. A altura não é o f de x e o g de x? Então bastaria eu igualar o f de x ao g de x. Quem é o f de x?
3x menos 6, isso vai ser igual ao g de x, que é quem? X ao quadrado menos 4x mais 4. E aí você percebe que vai rolar ali uma equaçãozinha do segundo grau, né? Que vai ficar x ao quadrado. Vou passar o 3x lá para o outro lado, ele vai negativo. Menos 4 menos 3 vai dar menos 7x. Vou passar o menos 6 para o outro lado, vai mais 6, vai ficar 4 mais 6, que vai dar 10. Mais 10 igual a 0. E aí nós teremos as duas raízes da nossa equação de segundo grau, né? Eu teria que achar dois valores aí cuja soma dá 7 e que o produto dá 10. Então, eu acharia duas possibilidades de solução para o valor de x ali da nossa equação. Teria duas raízes distintas, que seriam 2 e 5. Então, né, eles vão ter a mesma altura no instante 2 e no instante 5. Beleza, galera? E aí, se eles vão ter a mesma altura no instante 2 e no instante 5, eu posso marcar o gabarito, Jansen? O nosso gabarito estaria... Ué, Jansen, saíram 2? Por que saíram 2? Porque eles colocaram duas opções, uma com 2 e outra com 5. E aí, ainda já saindo dessa parte da contextualização, eu teria a possibilidade de 2 gabaritos para marcar na prova. Tanto 2 quanto 5. Isso assim, sem levar em consideração a física. Que fique bem claro, a gente está levando em consideração puramente a matemática. O cara não sabe nada de física, porque no concurso do Bombeiros não cai física. Então, teoricamente, você não precisa saber física. Ah, eu sei matemática, eu igualei, achei duas opções, 2 e 5, vou marcar qual? Vou marcar B? Vou marcar E? Não rola. Só para assim, para ficar bem claro, o que estaria acontecendo, né? Quando eu igualo essas duas funções, eu estou achando o ponto onde as duas funções se encontram. Né? Vamos construir o gráfico desse negócio aqui, Jansen. Vou construir o gráfico dessas duas funções. A nossa primeira função, que é a função f de x, que é essa função quadrática aqui, ela vai ter esse gráfico aqui, que é uma parábola, cortando lá no 2. Né? Porque, para quem resolve a equaçãozinha de segundo grau, vou achar o delta igual a 0, né? E vou achar que a raiz é 2. Pensa num objeto num movimento de queda livre. Já fica complicado de você entender isso olhando para essa parábola, porque é uma parábola com concavidade voltada para cima. O comum que a gente vê lá na física é essa parábola com concavidade voltada para baixo, porque quando eu lanço um objeto, primeiro ele sobe, depois ele desce. Aqui estaria acontecendo algo meio louco. Ele está descendo primeiro para depois subir. Tipo, o cara jogou para baixo, depois ele subiu. Tudo bem, mas não vamos pensar muito nisso também não. Vamos colocar aqui a outra função que ele deu, que é a g de x, que é a função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, que vai estar exatamente aqui, ó, galera, passando por aqui, ó, pelos pontos 2 e 5 ali, né? No caso, no eixo do tempo, tá vendo? Elas se encontram no tempo igual a 2 e no tempo igual a 5. Então, ficou essa questão meio louca aí que, na parte da física, a gente ainda tentou construir o gráfico aqui, mas ainda assim fica meio incompreensível a gente entender isso no movimento de queda livre, como mencionou aí o grande mestre Alain. Beleza, galera? Então, é isso. Vamos solicitar aí a nossa banca, né? Que essa questão seja anulada, ok? Então, essa é a nossa posição aqui do canal para vencer, ok? Então, minha opinião deveria ser anulada, galera! É, minha gente, é isso aí.